Pois, recentemente, um levantamento do Sebrae, apresentado aqui nos últimos dias, indica uma produção anual de mais de 1 milhão de toneladas de alimentos e bebidas no Vale do Taquari. Muito se fala que aqui é o Vale dos Alimentos, né? A gente está se tornando aí, poderá se tornar o Vale dos Monumentos, das estátuas, por conta do Cristo Protetor e outros monumentos que estarão sendo construídos. Se fala que é o Vale do Cooperativismo, mas já é o Vale dos Alimentos também. E o material foi apresentado na segunda-feira, dia 24, fornecendo dados sobre o perfil do Vale dos Alimentos. Importante lembrar que temos aqui o Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas do Vale do Taquari, o APL Vale do Taquari, e o Sebrae anunciou a nova parceria com o APL para tratar um pouco mais desse assunto. Convidamos aqui a Soraya Cristine Gerhard, ela que é gestora de projetos do Sebrae, para falar sobre esse levantamento, o que de fato nós podemos falar sobre alimentos, sobre bebidas e onde está o Vale do Taquari comparado com outras regiões aí nesse segmento no estado do Rio Grande do Sul e até no Brasil. Tudo bem? Soraya, muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom dia. Bom, o Sebrae, então, a gente fez essa pesquisa, né? Porque desde o início, quando o APL nos procurou para ser parceiro, o APL de Alimentos e Bebidas, nos procurou no finalzinho de 2021, para a gente entrar nessa parceria, a gente começou a fazer pesquisas e viu que o Vale do Taquari aqui é conhecido como o Vale dos Alimentos, né? Mas e por que é conhecido, então, como o Vale dos Alimentos? E aí, em função disso, nós pensamos e fizemos essa contratação, elaboramos essa pesquisa do Vale dos Alimentos, justamente para a gente entender um pouquinho assim do perfil das empresas, entender as características, né, e o porquê, então, o nosso vale tem esse título, né, como Vale dos Alimentos. Então, a gente fez um evento na semana passada, como o Ricardo falou, no dia 24, na segunda-feira, e apresentamos, né? Fizemos um evento aberto, não foi somente para o APL de Alimentos e Bebidas, como é nosso parceiro, mas também abrimos para outras empresas do setor, né? As indústrias que queriam participar, né? A gente abriu esse evento para todos aí da comunidade participarem e conhecerem um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Uhum. E em relação aos números aqui do Vale, o que a gente pode destacar, Soraya? Porque, né, embora a gente fale a respeito do assunto e traga essas informações, às vezes a gente não tem noção de números, né, da quantidade, tudo que é feito aqui. Uhum, sim. Eu acho que é bem legal assim, a gente colocar assim, um pouquinho em termos de números gerais. Assim, né? No Brasil, hoje, falando em termos de indústria de alimentos e bebidas, nós temos 38 mil empresas. Quando eu falo indústrias, é o CNAE de Indústrias de Alimentos e Bebidas. E essas 38 mil... O CNAE é o que exatamente? O CNAE... Ai, desculpa, que bom, né? Colocar. O CNAE é a Classificação Nacional da Atividade. Né? Então, essas 38 mil empresas, elas são somente indústria de alimentos e bebidas, né? No Brasil. E aí, quando a gente vai olhar, né, essas 38 mil empresas, elas geram, hoje, no Brasil, 1,8 milhão de empregos formais e diretos. Então, a gente vê o quanto que a nossa indústria de alimentos e bebidas ela tem uma representatividade muito grande. Né? E a gente vai olhando um pouquinho mais assim, para o Vale do Taquari. Né? O Vale do Taquari, hoje, nós temos o total de 45.443 empresas. Isso de todos os segmentos. De todos. Exato. E aí, quando a gente vai olhar, então, né, para o número de indústria de alimentos e bebidas, hoje nós temos 1.363 empresas. Então, é um número bem significativo. Então, a gente tem realmente uma grande concentração de empresas aqui na nossa região do Vale do Taquari, do Rio Pardo. E até para a gente ter uma ideia, né, Lajeado tem o total de 248 indústrias de alimentos e bebidas. Em segundo lugar, vem Arroio do Meio com 103 empresas. E assim por diante, né? Por exemplo, Teutônia tem 90 empresas que se classificam dentro de indústrias de alimentos e bebidas. Né? Questão de empregabilidade tem também, Soraya, aqui da região, porque o número de empresas talvez ele não represente tanto quanto o número de empregos, porque nós temos grandes empresas, como Fruc, como Docile, como Florestal e tantas outras que a gente poderia listar, né? Claro que se vai colocar em número de empresas, tem algumas empresas que têm talvez 10 funcionários, mas pega essas grandes aí, dentre outras, o número de funcionários é bastante considerado, né? Esse número não tem agora atual,
mas quando a gente começou a pesquisar para o Alimentos e Bebidas, o APL, lá no finalzinho de 2022, 21, nós tínhamos em torno de 17 mil empregos. Né? Então, realmente é bastante empregados que a gente tem aqui na nossa região. E para colocar, assim, essa pesquisa, né, que a gente fez, então, a gente entrevistou 161 empresas aqui da nossa região. 161. A gente pegou uma amostragem e fizemos uma pesquisa quantitativa e conseguimos chegar, por exemplo, né, Lajeado teve 23% de entrevistados dentro desses 161 empresas que a gente entrevistou. Né? Encantado, a gente ficou com 9,1% e Estrela 8,1%. Né? Essas empresas aqui da região, a maioria são de quais segmentos? A gente sabe que é alimentos e bebidas, mas o que exatamente? Doces, refrigerantes, o que? Né? Qual é a maioria aqui? Nós temos hoje primeiro, né, acho que é importante destacar, dentro dessa pesquisa, o perfil, né, dessas empresas. A grande maioria, 53%, fatura até 500 mil. Então, são micro e pequenas empresas que foram entrevistadas, né? Sempre falando assim, no horizonte dessa entrevista que a gente fez das 161 empresas. E dentro dessas pesquisas, né, nós tivemos aí uma grande concentração de empresas da erva mate. Né? A gente sabe que a gente tem uma região bem significativa. Agroindústrias de melado, a fabricação de biscoitos tem uma concentração muito grande aqui. A parte da fabricação de linguiças, chopes, né? Cervejas, queijo, conserva de pepino, suco de uva. Então, a gente teve algumas concentrações de empresas que mais participaram dessa entrevista, né? Então, a gente tem esse horizonte. Assim. E uma coisa legal que eu acho que a gente pode colocar também é que a gente percebeu que essas empresas entrevistadas, 85% são empresas familiares. Né? Então, é uma característica das nossas empresas aqui da região. E a grande maioria, 45%, tem mais de 10 anos. Tá? Então, legal. Né? A gente consegue se manter. Consegue se manter. Então, não são empreendedores que estão iniciando, né? Então, foi uma amostragem assim, bem interessante. E com relação à questão do perfil do nosso empresário, nós temos hoje a grande maioria jovens e pessoas qualificadas. A gente percebe assim, que, por exemplo, em termos de qualificação, 30% dos entrevistados têm ensino superior. E 18% têm pós-graduação, as pessoas que estão à frente dessas empresas. Né? Então, o quanto que temos empreendedores hoje qualificados à frente dos negócios. E uma questão assim, que eu acho que é legal, assim, quando a gente pensamos nessa pesquisa, né, a gente queria identificar muito mais as características, né, as necessidades dessas empresas, para a gente ver o que a gente poderia fazer à frente também, né, num sentido assim, de contribuir com essas empresas. Então, uma questão assim legal, né? Que dessas entrevistadas, 91% estão no azul, ou seja, né? Ou estão empatando o tom no azul. Que legal, né? É muito importante a gente saber que as nossas empresas estão saudáveis, né? Em termos financeiros. Por exemplo, aqui outro indicador, acho que é legal, 35% não tem empréstimos. Então, não tem endividamento, né? Não tem empréstimo pela empresa, né? Mas um indicador assim, que a gente vai precisar trabalhar, e aí a gente olha, né, Sebrae, né, por todo o trabalho que a gente faz em termos de qualificação, em consultorias, 55% dessas empresas, elas não acompanham indicadores financeiros. Elas estão no azul, elas estão vendendo, mas elas não têm indicadores financeiros, ou seja, 55%. Os indicadores delas não sabem passar informações sobre o seu caixa. Sobre o seu caixa, elas não têm fluxo de caixa. Isso é uma coisa que chama atenção, senhora. Nossa, demais, assustador, né? Então, e ainda assim conseguem estar no azul. Que bom que assim, pelo menos estão no azul, mas imagina se conseguisse se organizar. É verdade. Isso é oferecido pelo Sebrae, enfim, pela PL também, esse tipo de auxílio para, de repente, essas pessoas que elas não têm muito conhecimento dessa área?
Tem, sim, a gente oferece, até por isso que eu acho que essa pesquisa, assim, ela trouxe muitas informações no sentido da gente entender dessas necessidades desses empresários para a gente oferecer, ser muito mais assertivo, né, nessa sugestão de consultorias, cursos. Sim, e o APL tem muito essa função também de trazer profissionais, eventos, né, promover eventos que tragam ou auxiliem essas empresas, né. A E o escolha Sebrae em desses parceria sempre. entrevistados, como é que foi feita? Por alguma ligação com o Sebrae? Como é que vocês fizeram a escolha, né? São 61. 161 empresas. Isso. Primeiro, assim, foi uma grande dificuldade, né? Por mais que a gente tenha aí um grande número de empresas na nossa região, a gente é conhecido pelo Vale dos Alimentos. Uma grande dificuldade é que as nossas empresas, elas até, os empreendedores assumem isso, que elas não têm marketing digital, ou seja, elas não estão na mídia, eles não têm nem atualizado as informações no Google, né, para a gente conseguir localizar. Então, foi assim, falando com prefeitura, associação, foi um trabalho bem de formiguinha mesmo para a gente conseguir localizar. E aí, a empresa que fez a pesquisa, a gente colocou assim qual era o tipo de clientes que a gente queria que fosse entrevistado. Um determinado número de MEIs, um determinado número de ME, conforme a concentração aqui da nossa região, né? IPP, enfim, né? E grandes empresas. E aí a gente foi colocando algumas atividades, como, por exemplo, a erva mate. A gente entende que também, né, tem uma grande representatividade. A gente foi selecionando algumas atividades que a gente queria que fizesse parte, né? O que chamou a atenção nesse levantamento em relação àquilo que precisa ser melhorado? Além da questão, né, de saber o seu caixa e o detalhe financeiro. O que mais precisa ser melhorado de uma forma geral aqui pelo Vale do Taquari ou pelas próprias empresas? Sim. Então, além dessa parte dos indicadores financeiros, né, uma outra questão, e é legal assim que o nosso empreendedor ele está ciente do que ele precisa melhorar. Ele mesmo sinalizou na pesquisa, né? Eu sei, né, que eu preciso melhorar, eu sei quais são as minhas dificuldades, e uma das questões que eles colocaram foi a parte do marketing digital, né, como um ponto fraco. Eles sabem que hoje eles não têm nenhum tipo de trabalho, né, nenhum planejamento de marketing digital. Então, como são indústrias de alimentos e bebidas, muitas vezes falha, né, porque vende para o distribuidor ou vende para o mercado e acaba não pensando no cliente final, né? Por que divulgar a sua marca para chegar lá no cliente final? E uma das outras questões também que a gente sabe, isso não é só no setor de alimentos e bebidas, né? Mas apareceu também a questão da mão de obra. A gente sabe o quanto que a empresa, esse setor emprega, mas ele está com dificuldade de fazer a contratação, né? De ter pessoas para conseguir contratar. Então, isso a gente percebe bastante. Mas não é só no setor de alimentos e bebidas, né? Então, isso é algo que a gente vai precisar, Sebrae, APL de alimentos e bebidas, municípios, enfim, isso é um trabalho mais de longo prazo que a gente vai precisar pensar em algumas estratégias para a gente conseguir atrair pessoas, né, aqui para o nosso vale, para trabalhar aqui nas empresas, né? Que a gente tem vagas, mas não se consegue, né, pessoas para trabalhar. E eu acho que uma das questões assim de pontos positivos até, né, falando, né, de melhorias, mas pontos positivos foi o que o pessoal nos colocou muito, é a questão da localização aqui do Vale do Taquari. Né? E também, assim, nós temos muitos fornecedores, muitos produtores rurais que são fornecedores de matéria-prima. Então, isso é um ponto positivo aqui para as empresas. E os fatores socioeconômicos, né? Como a gente, né, sabe aqui, a nossa região ela tem a questão de segurança, ela tem emprego, ela tem saúde. São pessoas com qualificação, têm acesso assim, a escola, assim, de uma forma muito fácil também, né? Então, são fatores que influenciam a tomada de decisão de empreender aqui e de permanecer Muita aqui. gente que vem de fora, empreender aqui, né? Não é só o morador do Vale do Taquari que acaba criando seu negócio aqui. Com certeza, muita gente vem de fora. E a gente quer também fazer com que atrair mais pessoas, né, para virem trabalhar aqui nas nossas empresas também. E esse né, nosso produto, Soraya, ele está ficando aqui ou ele está indo para fora? Porque eu sei que tem muita exportação, né? Tem muita exportação, mas é uma coisa que a gente vai precisar melhorar. Hoje, a grande parte vende para dentro do Rio Grande do Sul, para dentro do estado. Então, tem percentuais também? Tem, tá. Deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui entre as pesquisas.
Bom, daqui a pouco 60 pode... Desculpa, mas 65% se limitam a vender dentro do Estado. Ou seja, 65% das empresas entrevistadas vendem somente dentro do Estado. E aí talvez é por falta de estrutura também. Falta de estrutura, às vezes também é por questão de... Produção não é muito grande. Isso, logística, acaba não estendendo isso também, né? Então é uma oportunidade que a gente tem, a gente sabe o quanto que o Brasil representa em termos de exportações, né? Hoje a gente tem aí números bem significativos de exportações, a gente sabe e percebe que a nossa região aqui ela precisa trabalhar essa parte também, né? A partir desses contatos, assim, como é que vocês sentiram a receptividade até das pessoas entrevistadas, se elas realmente têm almejam esse crescimento? Claro, toda empresa, né, quer crescer, mas às vezes também tem um passo a passo aí que precisa ser feito. Se elas estão buscando isso de alguma forma. Uhum. Sim, foi bem interessante, assim, porque esses contatos que a gente fez, as pessoas foram bem receptivas, né? Então é um fator bem importante. E muitas, quando a gente faz assim a entrevista, né, a gente faz essa pesquisa, já vão dizendo, né, o que precisam melhorar, sabem, Já né, sabem. que precisam. Olha, eu sei que eu não faço esse meu tema de casa, então eu sei que eu preciso melhorar, preciso de ajuda. Então foi algo assim bem legal que primeiro foi a primeira pesquisa que a gente fez, então é uma pesquisa inédita, né, justamente para a gente tentar entender um pouquinho mais o perfil dessas empresas. E depois a gente pretende fazer mais pesquisa no sentido de ser mais qualificado ainda esses indicadores, esses números, para a gente conseguir ser mais assertivo no sentido de tomada de decisão, trazer talvez algumas soluções, alguns eventos bem específicos dentro dessas necessidades, né? Como, por exemplo, né, a questão de mercados, né? Por que não vender para fora do estado? Qual é a dificuldade, né? É a questão de vendas, canais de vendas, enfim, a gente vai precisar entender um pouquinho mais assim do que está acontecendo para a gente ver de que forma que a gente pode contribuir também, né? A gente sabe que pesquisas, elas têm um custo, né? Porque envolve uma equipe, é um trabalho, mas eu acho que elas mostram o norte, elas apontam as falhas e mostram aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que já está bom também, dá uma boa base. A partir desse estudo, a partir de agora, os próximos passos são novos encontros. O que vai ser feito através da APL e também através do Sebrae, Soraya? Sim, sempre esses eventos a gente faz em parceria com a APL, então, desde o início, né? E, como tu bem colocou, tem sim um investimento, e por isso que mas desde o início a gente percebeu muito essa necessidade de ter essas informações, ter esses números, saber exatamente quais são essas dificuldades para a gente tentar entender qual é a melhor forma que a gente pode contribuir, né? Até porque, junto com a APL, a gente já faz algumas ações, mas a gente quer montar um plano de ação dentro dessas questões que a gente percebeu, justamente já dentro desse cronograma, tentando atender algumas necessidades que a gente percebeu. Né? Então, só para resgatar um pouquinho histórico, né? A gente já vem fazendo isso desde o ano passado, junto com a APL, a gente já vem fazendo encontros, a gente já vem fazendo alguns eventos, mas agora a gente pretende intensificar essas ações e olhando para essas questões aqui que a gente percebeu como uma oportunidade de melhoria. Já tem algum primeiro ou evento ou programação, algo previsto já, ou ainda está vocês ainda estão fazendo esse levantamento todo? Tem, a gente vai fazer como primeira ação agora, logo, né, na sequência, a gente vai fazer uma visita no Instituto Caldeira. Isso vai ser no dia 25 de maio. O APL, então, está organizando essa visita justamente para aproximar as empresas que são tradicionais aqui na nossa região, né? E a gente quer aproximar, junto com startups, né, empresas que trabalham muito mais com tecnologias, que têm esse olhar muito mais de inovação. Então, a gente quer já fazer essa visita no Instituto Caldeira para fazer essa aproximação, que é algo que a gente viu. Só para mostrar assim, o quanto que as empresas são tradicionais aqui na nossa região, apesar de estar no azul, né, ter resultado, estarem no azul, elas, nos últimos 2 anos, 50% não lançou nenhum produto. Nos últimos 2 anos, essas empresas, 50% dessas empresas não lançou nenhum produto. Então, mostra, né, o quanto que, poxa, né, por que não lançou? Né? Por que não buscou? Está ouvindo o seu cliente, está ouvindo o consumidor, a gente sabe o quanto que o consumidor também está mudando, né? Em questão assim, de consumo, né? O comportamento do consumidor. Então, isso é uma coisa que a gente pretende também trazer, né? Tendências, né? De comportamento do consumidor.
Então, por isso que a gente já está trabalhando algumas ações de inovação junto com essas empresas. Tá certo. Soraya, muito obrigado pela tua participação. Só tenho uma única dúvida. Como é que está o ranking? Se o Vale do Taquari está em que posição aí no estado comparado com outras regiões? Existe isso? Não, Na questão de alimentos, né? a gente já acabou não fazendo esse ranking, mas a gente pode fazer e depois passar para vocês. Mas pelo que vocês têm de conhecimento, estamos entre as 3, 4 principais regiões do estado? Eu acredito que sim. Sim, eu acredito que sim. A gente acabou não fazendo esse ranqueamento, né? Mas eu acredito que a gente... Até porque daí tem que ter pesquisa de outras áreas também, né? De Exato. outras regiões também. Vocês focaram mais no Vale, mas é um belo trabalho. Muitos dados interessantes. Soraya Cristine Gerhard, gestora de projetos do Sebrae. Muito obrigado pela sua participação e sucesso. Muito obrigada a vocês aí.